Hoje estamos aqui a promover o início de uma série de encontros entre parcerias de várias áreas de subespecialidade médica. O tema, hoje, meu nome é José Martins, eu sou ortopedista, dedico-me sobretudo à medicina desportiva e sobretudo dentro do âmbito do joelho e do tornozelo e pé. E a ideia, e tenho aqui hoje para falar com o Dr. Nuno Basílio, responsável na ACES de Cascais, e a ideia que nos foi, o desafio que nos foi proposto foi falarmos um pouco sobre a questão do desporto, os desafios que nós, nas duas vertentes, temos para, muitas vezes, temos que corresponder e até que ponto, não só em termos de comunicação para o público, mas também entre parcerias para otimizar esta capacidade de intercâmbio entre as várias especialidades. Penso que o tema aqui de início de conversa será mesmo a questão da promoção do desporto. Hoje em dia o desporto está difundido, toda a gente quer praticar desporto, mas também cabe-nos a nós um pouco educá-las e ajudar de certa forma a orientar. Tu acabas por também apanhar muito esses doentes numa fase inicial, portanto, acabas de apanhar os doentes em diferentes faixas etárias e em termos de, muitas vezes, de pedido de aconselhamento de desporto, quais é que são as dificuldades que tu, muitas vezes, que tens? Olá a todos e, em primeiro lugar, obrigado por esta introdução e também por esta iniciativa, podermos, de uma forma informal, discutir aqui alguns temas que são de interesse não só para profissionais de saúde, mas para a população em geral. E este tema do exercício físico é efetivamente uma das bases, a nível dos cuidados de saúde primários, da promoção da saúde e de um estilo de vida saudável. Efetivamente, o exercício físico tem sido alvo de grande promoção, de campanhas, inclusivamente de esforço local, de autarquias, da saúde, na promoção, no desenvolvimento de iniciativas, mas também da criação de condições físicas para que as pessoas possam praticar exercício físico no fundo, de qualidade. Desde infraestruturas, estruturas à beira-mar, interiores, parques, tudo isso é potenciador. Isto vamos falar já de ginásios que vão surgindo. E depois há aqui também um componente importante do exercício físico feito a nível individual ou a nível do próprio domicílio das pessoas que cada um faz e que inclusivamente durante esta fase e durante este último ano acabou por ser muito potenciado pelas condições que conhecemos. E o primeiro grande desafio é, efetivamente, motivarmos as pessoas, em geral, a conseguir fazer exercício físico e, muitas vezes, adaptado àquilo que é o seu objetivo. E há aqui uma parte de generalização, ou seja, de campanhas, de motivação, mas depois uma questão muito relacionada com a individualidade de cada pessoa e das suas características, dos seus objetivos, da sua motivação. Porque a gente nota que há muitas doentes, ou utentes, como queiram chamar, que muitas vezes há uma gama de doentes, assim, que querem ser eternamente jovens, não é? E, portanto, acabam sempre por eu quero fazer desporto e sentem muitas vezes frustração, por um lado, quando, nos fundos, temos que lhes explicar que, por vezes, têm que poder fazer o mesmo desporto, mas, se calhar, com outro nível de intensidade. E, em alguns casos, portanto, no meu caso específico, nos pós-cirúrgicos, por vezes há situações que temos que pensar em abdicar, e não gosto muito da palavra abdicar, antes mais substituir o tipo de atividade que acabam por se desenvolver. E depois também há um bocadinho, não sei se também tens essa uma experiência do doente que, de um momento para o outro, até por força dos mídias, quer fazer desporto, há muitas aplicações que altamente de alta intensidade, mas que não prepararam o corpo previamente para isso. E, portanto, querem ter logo resultados e, portanto, muitas das vezes incutem erros de desporto, erros no seu treino e que depois começam a apanhar lesões. Acabas também, se calhar, ter muito isso, não é? Em termos de pessoas com... Não, esta questão das aplicações, muito do exercício que tem sido feito de uma forma mais, chamemos, informal em casa ou no espaço exterior, não havendo essa preparação ou até algum acompanhamento de quem possa fazer alguma recomendação mais particular, nomeadamente em áreas como a questão do aquecimento, dos alongamentos, até do próprio repouso entre treinos, é algo que às vezes falta em termos de conhecimento para quem vai, nomeadamente para quem vai iniciar, e depois também a outra área que estavas a falar, que é a da pessoa que já faz ou que já praticou, deixou de praticar e quer voltar a praticar, e às vezes
essa retoma do exercício físico pode ter aqui realmente alguns riscos em termos depois de adaptação e até de progressão, não é? Porque começam a aparecer cada vez mais lesões com um grau de incidência extremamente significativo, que derivam não só do clássico trauma major, portanto, da pessoa que cai, da pessoa que se magoa seriamente, mas antes da pessoa que não faz desporto há muito tempo, mas tem aquele fim de semana, e aquele fim de semana, em bom português, é para dar tudo, e que depois acabam por... para compensar a semana toda, claro. Não é? E, portanto, e depois vêm com essas lesões. E agora, com este período de confinamento, estamos a apanhar muitos doentes que, das duas uma, ou optaram por ver vídeos, passa a publicidade do YouTube, com treinos, mas que são treinos que são muito generalizados, não têm o acompanhamento de preparação do corpo para, e portanto acabam por cometer erros de treino significativos. E por isso é que penso que as aplicações poderão ter uma utilidade, mas para pessoas que já estão habituadas a desporto. Portanto, então aí sim acabam por ser até muitas vezes motivadoras em termos de treino. Com objetivos, a pessoa mantém assim um item para onde deve procurar, mas que de facto no doente não preparado, o utente não preparado, se calhar não é a melhor solução. O que é que achas tu? Muitas vezes há aqui para já, um vocacionar de algumas destas aplicações e se calhar algumas podem ter um componente mais cardio, outro mais de musculação, mas há a tendência de se optar por exercícios que são ou de fortalecimento muscular, mais de tonificação, que possam ter, no fundo, um rendimento e atingir o objetivo mais rápido, não é? E efetivamente, entre esta parte da prescrição de exercício físico, é muito importante conjugar aquilo que são exercícios cardio, não é? E muitas vezes estes treinos não visam isso, ou seja, um início progressivo da atividade, ou seja, naquele período de treino, ter um início de atividade que vai aquecer os motores, no fundo, haver ali um aquecimento da própria articulação e depois poder desenvolver o exercício e inclusivamente ao longo da semana. E como dizias, não é? Para o exercício ser eficaz e para a pessoa não correr riscos em termos deste tipo de lesões, deve começar progressivamente e poder ter este equilíbrio entre desde o exercício cardio até depois exercício mais porque cada vez mais tem que se falar nessa questão da própria prescrição do exercício. Pronto. Falando da minha experiência a nível hospitalar, em que lido, como disse, faço muitas cirurgias a nível de ligamentos, a nível de menisco, nomeadamente do joelho, ligamentos também a nível do tornozelo. São doentes que normalmente praticam ativamente desporto, normalmente, e hoje em dia tem que se pensar que acabou o estigma de essas cirurgias só para os jovens. Não é? Hoje em dia, cada vez mais, estamos a ver pessoas a praticar desporto com um grau de intensidade significativo, com significativas exigências para o corpo. Falo, por exemplo, de um ténis, falo, por exemplo, de um squash, falo, por exemplo, agora muito na moda o pádel, a questão de pessoas que gostam de jogar o seu futebol com os seus amigos, etc. Que depois, a questão do ski, que enfim, que é outra questão um bocadinho, que é muito por temporadas e a população portuguesa gosta de fazer, mas não se prepara nunca para ela e depois acabam por ter as famosas rupturas de ligamentos, depois muitas vezes os tempos que os operar, mas que de facto depois há essa ligação importante para os centros de saúde na tal prescrição do exercício, porque de facto o doente tem que perceber que tudo bem, é operado, o doente há de voltar a praticar o seu desporto, mas o timing não termina só na cirurgia. Portanto, eles depois vão ter um apoio e a comunicação com as entidades locais e, nomeadamente, com a prescrição de desporto, muito orientada para vocês, não é? Para no sentido de otimizar. Portanto, um ligando cruzado anterior, aquelas pessoas, normalmente, quando vêm com um atleta, um jogador de futebol, lesiona, acabou a época, não é? Que é uma lesão muito, muito característica. Nós operamos, os doentes têm que ter noção que o prognóstico que é muito bom em termos de recuperação, mas há um investimento que a pessoa tem que ter na sua recuperação. E, portanto, estamos a falar que só 9 meses depois é que vai estar a praticar o seu futebol com os seus amigos. Portanto, um atleta de alta competição, que tem uma musculatura diferente, de nada a ver, para um ano. Antigamente, longe vão os tempos que eram só 6 meses. Mas estes conceitos, e acho que essa comunicação é importante. Esta integração
neste tipo de lesões é importantíssimo entre os níveis de cuidados, ou seja, o tente ser ou identificado de uma forma aguda numa urgência ou a nível do centro de saúde, haver esta referenciação, a parte interventiva e depois, no fundo, a recuperação para o nosso lado. E realmente é uma área que ainda exige algum trabalho, se calhar da nossa parte em termos de integração destes cuidados, para de ambas as partes estarmos a nivelar a expectativa do próprio tempo, não só em termos de tempo de recuperação, mas também da expectativa positiva de que vai poder não perder a motivação, não é? Não perder a motivação, porque acabam por muitas vezes desleixarem-se um bocadinho, e até para percebermos um pouco que muitas vezes damos conta disso, vocês também têm, que é, por exemplo, no âmbito, por exemplo, um tema tipo, nós jogamos muito com isso, que é da questão da fisioterapia. Não é? Pronto. Como em todas as profissões, há centros mais especializados numa área do que noutra. E, portanto, a questão de nós, hoje em dia, por enquanto, também temos que trabalhar um pouco nisso, que às vezes nós, é para o centro que for. E se calhar temos que pensar um bocadinho, não, vamos consoante as patologias, consoante as áreas, tal como na própria prescrição do desporto, como falaste, se calhar um momento com uma patologia da coluna tem uma indicação para um tipo de atividade muito diferente de outra, não é? E, portanto, esse trabalho tem necessariamente de ser feito. Embora custa muito, às vezes, quando os doentes vêm quando vêm perguntar que desporto é que eu posso fazer, não me diga através de natação, não é? Porque toda a gente fala de natação, não é? Natação para todos os lados. E há pessoas que não gostam de nadar. Exatamente. Não gostam, não é? Ainda que seja um desporto muito completo, mas é muito completo, é ótimo, tem articulares, mas não responde a tudo, não é? E, portanto, nós temos também de saber... Até ou seja, há muito esta área particular, e aqui estávamos a falar de um tópico muito importante, não só no início, mas principalmente na manutenção do exercício físico, que no fundo é isso que dá ganhos em saúde, ajuda a prevenir lesões. Aquilo que estamos a falar muito é na descontinuação do exercício, ou na pessoa que nunca fez e começou a fazer, e aí realmente isso potencia, se não for acompanhado, se não começar da forma correta, pode realmente potenciar estas lesões. E a questão da motivação é realmente muito, muito importante, até porque o exercício físico é preciso ser que tem depois muitas outras mais-valias. Claro, obviamente, né? Parte cardiovascular, etc. E, portanto, tem tudo a ganhar, tem tudo a ganhar com a parte de atividade. Agora, tem que ser adaptado, não é? Como penso que o tema também é falar com os clínicos gerais, eu acho que era uma coisa importante, é um assunto importante, nós falarmos da referenciação, não é? E, portanto, perceber que dificuldades é que sentes que tens, eu também falarei das minhas, em termos de comunicação entre as duas especialidades, não é? Em termos de referenciação, tens tido alguma dificuldade? Achas que é que se podia ter otimizado? Como vai sendo relativamente transversal e às vezes dependendo de algumas especialidades, mas o fluxo de trabalho é grande, não é? E em termos de recursos não sendo infinitos, se calhar às vezes o que pode limitar mais é o tempo de resposta. Se calhar da parte dos cuidados de saúde primários temos aqui uma questão de referenciação de várias situações e se calhar algumas delas podem até nem ter propriamente uma indicação cirúrgica, às vezes poder carecer de alguns protocolos específicos, porque sabemos que aquele utente não será propriamente para operar, por exemplo, a nível de ortopedia, mas há aqui um tipo de consultoria que poderia ser interessante, seja com a presença ou não do utente, pode ser até a nível de uma conversa, de uma partilha de ideias entre profissionais e profissionais. Olha, no caso desta pessoa, o que é que eu posso oferecer? Considero que se calhar cirurgia não há, ok, confirmamos que realmente não é uma situação para operar, mas há todo um conjunto depois de oferta que pode ser dada ao utente em particular. Essa é uma área que em termos de partilha, de experiência, de casos, poderemos intensificar, não é? Já existe alguma coisa, mas podemos intensificar nestes protocolos. E depois aqui a questão, isso provavelmente também irá beneficiar um tópico que é, às vezes, o tempo de resposta, ou o tempo de resposta, por exemplo, para consulta, para cirurgia. As plataformas, às vezes, informáticas que utilizamos não são propriamente muito user-friendly em termos da partilha de informação. É verdade. Já está tudo lá no sistema, mas a gente acaba por não ter, não acaba por não ser fácil. Exatamente. Em termos do âmbito de uma consulta, estamos ali a pesquisar tudo, não é? Exatamente. Pois, do nosso ponto de vista, aquilo que nós notamos é isto. Por vezes há um pedido de consulta de ortopedia, portanto, que é uma especialidade predominantemente cirúrgica, em que
não só a nível digamos assim, o juntar o pacote quando nos entregam ao doente, portanto, falando a nível de exames, mas, sobretudo, é um bocadinho por aí que estás a falar, ou seja, dá-me a ideia que é tentar, sabem perfeitamente que esse doente não é cirúrgico, portanto, nós seguramente não vamos dar muito mais a ele, porque já até o próprio doente vai à consulta e diz, operado, mas eu ainda não estou a pensar nisso. Ou não quero. Não quero. Exatamente. E, portanto, é no mundo ideal, o doente iria a uma especialidade cirúrgica já preparado para isso. Agora, percebo que seja impossível para vocês conseguirem acompanhar o doente até, olha, pronto, agora está na fase cirúrgica, passa à frente. E essa segurança que realmente te referes, acho que era fundamental em termos de, não só em termos de formação, no sentido mais formal, atividades de cursos, etc., de encontros, mas também em termos mesmo do ponto de vista de reuniões formais, podemos debater um pouco sobre isso, porque às vezes são pequenas coisas em que, se a pessoa tiver segurança, não, eu com isto, eu posso entrar e aguentar este doente aqui antes de o enviar, porque ele não vai ter nenhuma lesão grave e eu não vou estar a ser negligente. E, portanto, acaba por, no fundo, contrariarmos a lógica que cada vez existe mais hoje, que é da medicina defensiva, né? Portanto, hoje em dia é tudo defensivo. Pronto. A nível dos exames que estava a referir, há duas coisas que eu acho que são um bocadinho desmistificar e que as pessoas acabam por insistir muito nisso. Que é coisas muito simples. Por exemplo, às vezes o doente vem na consulta que teve não sei quanto tempo à espera porque foi a ecografia, depois a seguir foi também de ataque, etc. E, por exemplo, na patologia do joelho, hoje em dia já não se pedem ecografias, já não se pede TAC, por exemplo, porque já não dá informação. Portanto, hoje em dia as radiografias já nos dão uma primeira abordagem. A única coisa que a gente diz é que tem que ser em carga, porque se não for em carga não tem interesse para nós. E depois, a partir daí, o estudo, logicamente, que vocês poderiam ter tido mais acesso e não têm, infelizmente, que a parte da ressonância, é que hoje em dia, com a informação que nos dá, de facto, devia ser mais generalizada, são custos que, no fundo, é o que maneira exatamente, isso, né? Exatamente. Mas que, de facto, quer ataque, que é uma taxa de incidência de radiação significativa, por exemplo, este tipo de coisas que são coisas muito simples, né? Que nos dizem, olha, queres mandar alguma ajuda? Eu vejo este doente do joelho, mas manda-me isto assim. E está feito. Já é um bocadinho de protocolos, não é? Exatamente. Esta qualificação da própria prescrição, não é? Nós sabemos, e até porque esta também é uma área que, em termos de evolução, em termos cirúrgicos, materiais, tem tido uma grande evolução e que, em termos de conhecimento, a própria parte imagiológica também vai acompanhando essa evolução, e há aqui uma adaptação que é necessário fazer, e isto tem muito a ver com esta partilha de casos clínicos, a parte formativa, de quem está na primeira linha, no fundo, médicos de família que abordam o doente, que o identificam. Muitas vezes o doente que tem queixas reincidentes, de dor limitativa, e realmente isto há um grande peso nesta prescrição de exames, e também daí, por acaso, depois se esperar imenso tempo para se fazer uma ecografia ou um ataque, porque se calhar estamos a prescrever alguns exames que não nos dão depois muita informação, na expectativa que nos dê alguma informação. Sim. Também, e isto tem a ver muito com a comunicação depois com os nossos dois níveis, não é? Eu também na expectativa de, se não enviar alguma informação imagiológica, não ter depois... Obviamente, eu percebo essa... Aliás, depois, por exemplo, porque é realmente nesse ponto de vista de parte de exame, de prescrição, e também eu acho que cada vez mais é necessário caminhar-se um bocadinho para uma preparação do doente para uma cirurgia. Por exemplo, nós cá tínhamos, e já tínhamos envolvido já há bastante tempo, outros hospitais também, no sentido de, por exemplo, um doente que vai ser colocado uma prótese. Pronto, um doente com uma prótese, já não, hoje em dia, há toda uma série de itens que tem que passar antes de... Tem artrose, tem limitação, tem indicação para prótese. Não, hoje em dia já trabalhamos muito com a questão da nutrição, porque muitas vezes há muitos doentes com excesso de peso. Naturalmente que é ilusório nós pensarmos que o doente vai ficar magro, é impossível, não é? Embora saiba-se que a obesidade está muito associada a maior taxa de complicações, mas, no entanto, o apoio da nutrição e conseguir haver alguma perda de peso, nós sabemos, e está mais do que provado, que o doente que consegue perder peso nos estados pré-operatórios é muito motivado e os resultados vão ser melhores. Por exemplo, a questão de um doente, tudo bem, ele precisa ser operado, mas se tiver uma fisioterapia prévia, que aí podemos jogar convosco,
ele vai ser mais fácil adaptar-se, por exemplo, às canadianas pós-cirúrgicas, do que antes, depois de ser operado, é que está a aprender e tentar a coordenação. Se ele aprender antes, vai ser melhor para ele. E isto é válido não só na população mais velha, mas mesmo nos mais novos, nem sempre é assim tão linear como pensam, a própria deambular de canadianas, não é assim tão linear. E depois, porque de facto o doente hoje em dia tem que estar otimizado antes de ser operado, não é? Para ter a sua diabetes controlada, tem que ter a sua hipertensão controlada, e aí acaba por, se vocês temos de jogar com isso e dizer assim, olha, o senhor doente tem indicação, mas vamos controlar estes itens, não é? Estes itens que acaba por ser uma comunicação importante. Isso temos, estava-me a fazer lembrar, nesse sentido, da otimização e da integração de cuidados e podermos, no fundo, preparar também o utente, também uma perspectiva que é um bocadinho cultural, não é? E às vezes um bocadinho centrada no hospital ou na especialidade hospitalar, que é, até para a própria população, e se calhar estas iniciativas também são interessantes, de se perceber que estamos a caminhar num sentido de qualificar também os cuidados de saúde primários a esta abordagem não só inicial, mas depois integrada com o hospital na recuperação, para também dar confiança a todos os utentes de que quando vão ao seu médico de família, a resposta que têm é uma resposta qualificada a nível da parte osteoarticular, sendo que é das principais situações que ocorrem na consulta, as dores de costas, joelhos, e mesmo os grandes centros lá fora, que sim, têm esta área mais desenvolvida, e nós estamos a tentar caminhar nesse sentido. Por exemplo, nós, na área cirúrgica, em nível de ortopédica, estamos a caminhar muito para a ambulatorização do doente. O doente é operado e vai logo para casa. O doente é operado, faz uma artroscopia ao joelho e vai para casa. Hoje em dia faz um tratamento de uma ligamentoplastia de um cruzado anterior e vai logo para casa no próprio dia. Já começámos a iniciar um programa de prótese de anca em que o doente muitas vezes vai no dia seguinte. Agora, esta questão do doente vai embora no dia seguinte, vai no próprio dia, implica que tenha uma rede por trás orientada de retaguarda. E isso vai implicar os cuidados de enfermagem no âmbito do centro de saúde, vai implicar, a nível de tratamentos de fisioterapia, já tudo previamente estabelecido, no tal o pré e o pós-operatório, e depois perceber, porque a cirurgia acaba por ser, do ponto de vista metabólico, sempre uma agressão, de vocês também perceberem que, calma lá, o doente teve a cirurgia, mas vamos lá ver se os outros problemas que vocês também andam a tentar controlar. Agora, calma lá, que agora com a cirurgia isto pode ter descontrolado um bocadinho, vamos cá avaliá-lo agora. Não é? Portanto, não ser a vossa abordagem, embora, tudo bem, não somos nós da parte cirúrgica, não, mas ter uma receptividade da vossa consulta, no sentido de dizer assim, olha, foi operado, eu quero vê-lo já, ou em breve, para perceber como é que os outros itens que não relacionados especificamente com a cirurgia estão controlados. Não é? Esta integração e o desenvolvimento destes protocolos de ligação com o hospital são realmente fundamentais. Em primeiro lugar, porque dão uma grande confiança ao utente, né? E a pessoa sente que está a ser acompanhada, bem acompanhada. Reforça a confiança bilateral, tanto no hospital como nos próprios centros de saúde. E porque depois, até em termos de acessibilidade, há todo um conjunto, às vezes, de dúvidas, de recursos que é preciso desencadear, que a porta de entrada vai ser, fundamentalmente, o centro de saúde, não é? E ter este conhecimento, aquilo que falávamos há pouco, desta rede de referenciação, por exemplo, para a fisioterapia, com conhecimento destes centros, e efetivamente estarmos a trabalhar em rede, saber que aquela clínica ou aquele centro é mais vocacionado para esta área, potencia realmente o critério só de qual é que é o mais perto de casa, hoje em dia já está ultrapassado. Não é? Hoje em dia está ultrapassado. Às vezes pode ser contraproducente, pessoas que estão séculos a fazer fisioterapia sem grandes ganhos, porque no fundo estão a fazer uma fisioterapia inespecífica que se calhar noutra situação poderia funcionar, mas naquela pós-operatória de uma cirurgia... Exatamente, porque é como tudo, caminha-se cada vez mais para a subespecialização. E as outras áreas também estão nestas, não é? E, portanto, acabamos por, se calhar, é-nos um bocadinho exigido que possivelmente vamos ter que ter esse trabalho de perceber como é que as coisas estão a ser organizadas lá fora para podermos otimizar os recursos. E estamos a dar, e tudo isto de papel, vamos reduzir nos internamentos hospitalares, vamos reduzir também a vossa sobrecarga, porque o doente está mais controlado, nunca chega a descompensar. Agora, realmente, este encadeamento acaba por ser importante. A nível, por exemplo, da parte osteoartrose do joelho, nomeadamente assim na população mais velha, que é uma área que nos surge
com muita frequência. Em termos de experiência da possibilidade, no fundo, de recursos, o que é que... Não, isto é assim, a questão aqui que eu acho que é mais importante é, em termos de fisioterapia, sem dúvida, para, na fase inicial, falar do cirúrgico ou do pré-cirúrgico, do pós-cirúrgico. Pronto, eles, tudo bem, a maior parte dos centros acabam por, isto na patologia degenerativa, não temos tanto problema da subespecialidade. Eu encontro mais esta dificuldade na questão da patologia desportiva. A patologia desportiva é que é mais específica. No caso da patologia degenerativa, onde nós, penso que é um papel importante eles perceberem que devem ser estimulados para a atividade. Eu acho que essa motivação, essa procura, nós, por exemplo, fazíamos uma coisa há uns tempos que era muito interessante, que era reuníamos doentes que tinham sido operados de próteses e que com outros que iam ser operados. E então fazíamos esse encontro e é extremamente importante, e até na mesma... Eles percebiam o que é que o doente podia chegar, porque às vezes aquela conversa, já sou velho, já não consigo lá. Não, eu dizia, afinal aquilo é mais velho conseguiu, não é? E consegue aquilo. Ali a fazer... Tal como nós vemos muitos resultados, por exemplo, do internamento, temos 2 doentes internados que foram operados a mesma coisa. E um serve de desafio ao outro. Não é? Portanto, acaba por ser isto. E há casos em que nós, na degenerativa, que não chegamos a operar, o doente tem múltiplas patologias, não é possível, é altamente arriscado, e aí temos que pôr em ação já uma fisioterapia muito ligeira só para redução de edema, mas, por exemplo, que há também muito essa oferta a nível hospitalar cada vez mais premente, que é a consulta da dor crónica, que no fundo vai dar a resposta a esses casos em que, infelizmente, o doente tem motivos para ter queixas, claro, mas para o qual a área cirúrgica e mesmo a nível da vossa área acaba-se por nós não conseguimos dar resposta a 100%, e a consulta da dor crónica, que muitas vezes inclui não só medicamentos para a dor, mas em termos de apoio psicológico acaba por ajudar. Mas pronto, acaba por ser um bocadinho, são vários itens, mas de facto acho que há redes de referenciação que temos que trabalhar para conseguir otimizar estes resultados. Por isso acaba por ser... Bom, não sei se ainda temos tempo, penso que estamos a terminar. Pronto, espero que a gente tenha sido útil em alguma forma e estamos disponíveis para comunicarem connosco, para esclarecermos mais dúvidas e espero que de futuro vão-se ter informações de parcerias entre o nosso hospital e a ACES de Cascais. Estamos a tentar estabelecer redes de parcerias para a otimização de cuidados. E bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.